Olá pessoal, eu sou o Vitor, Eu sou o Bruno nós somos Identidade Intelectual. O tema do vídeo de hoje vai ser União. e nós vamos falar, claro, juntando sempre um filme aí no meio, é o filme A Chegada de 2016. Sim, roda a vinheta que daqui a pouco a gente conversa. Bom, nós assistimos recentemente o filme A Chegada, é um filme, como a gente falou, de 2016. É um filme muito bom e ele traça aí uma história de ficção científica, invasão alienígena, mas de uma maneira que a gente nunca viu. Pelo menos não me recordo ter visto isso no cinema ou em alguma série. Sempre a invasão alienígena acaba sendo guerra, explosão, ou então uma coisa mais voltada pro terror, mas Desastrosa, né? sempre desastrosa, isso. E quando você assiste o filme A Chegada, ele quebra todas as suas expectativas, se você tinha alguma expectativa voltada para esse sentido. Porque ele traz uma abordagem totalmente humanista e os alienígenas não vieram aqui necessariamente para explodir tudo, mas eles acabam que é mais uma questão de colaboração do que colaboração e uma certa provocação ali da importância da gente se ajudar, né? Sim. Por isso o nome do vídeo, o tema do vídeo vai ser sobre união. A gente escolheu esse filme, é claro que vai ter spoiler, então assim, Preparem-se, né? se não assistiu ainda, vai lá, tá na Netflix, de graça. Aproveita. De graça não, né? Tem que pagar a assinatura. Mas todo mundo tem Netflix, né? Então, Assiste primeiro, se quiser, não quiser tomar spoiler, aí depois você vem, assiste o vídeo aqui e comenta o que você também achou, se você concorda com a gente ou não. sim. O filme é exatamente isso que o Bruno falou, né? Ele é uma quebra de expectativa, né? Porque você espera num filme de invasão alienígena que vai ter guerra, que vai ter o exército. Não que não tenha exatamente o exército, algumas ações no filme, né? Que são que em outros filmes tem, né? Quando acontece uma invasão alienígena. Mas é de uma forma muito mais pacífica. E é toda uma coisa mais científica, uma coisa mais voltada para conversação, identificação. E o filme passa uma mensagem muito bacana. Sim. E é essa questão, né? Uma troca de favores, na realidade, Sim. né? Que tá ocorrendo, né? Não que não tenha tensão no filme, muito pelo contrário, ele é bem tenso. Não é um filme de suspense, mas ele mistura um pouco de tensão com drama. E principalmente ele te deixa curioso do que vai acontecer. Você fica naquela expectativa. Você fala, nossa, mas o filme é diferente, não tem explosão, não tem invasão. Tem invasão das cidades, mas não tem aquele monte de explosão que você imagina, ou de ação desesperada que tem nos filmes de invasão alienígena normalmente. E a história vai se construindo, você fica, meu Deus, o que está acontecendo? Mas o que está acontecendo? É isso mesmo? Aí você vai ficando tenso, acontecem algumas coisas e o filme anda e eu quero saber onde vai dar isso, né? E é muito satisfatório o final. Sim, o final, ele na verdade ele é apresentado em pequenos fragmentos no decorrer Sim. do filme, né? Sim. Então gente, presta atenção quando você estiver assistindo o filme, capta porque nada que tá ali tá em vão. Sim. Não é um final, nossa, mega bombástico, meu Deus, eu descobri uma puta coisa, não. Mas ele vai soltando fragmentos ali pra você entender melhor o final do filme. Sim. E exatamente no final do filme, né, muito próximo do final, você começa a perceber o quão importante é a união para que eles consigam, porque aí a gente acabou nem explicando, né, mas o objetivo no filme acaba sendo entender o porquê que aqueles extraterrestres, né, estão ali. Qual é o objetivo deles? Qual a finalidade deles de terem invadido, né, 12 pontos da Terra? Sim. Porque são 12 naves que aparecem de um dia para o outro na Terra em 12 pontos aí do globo. Sim. E essas naves aparentemente são pacíficas, né? Elas apareceram e não fizeram nada. Eles simplesmente ficaram pairando ali, não emite radiação, não barulho, nada. Elas só estão paradas ali e a cada 18 horas abre uma escotilha na nave e aí, claro que o ser humano é curioso e entra pra ver o que tem lá dentro, mas eles não fazem nada. Eles veem esses alienígenas por uma névoa, que eles estão envoltos assim numa tela, e eles começam a tentar dialogar, só que os alienígenas falam um outro idioma que não é o nosso. Sim. E a doutora Louise, que é a personagem central do filme, que tá maravilhosa, a personagem, né? Ela tá muito bem, a personagem é muito boa, e ela começa a dialogar ali com eles, tentando descobrir maneiras de encontrar esse ponto de diálogo, né? O que acontece é que o exército e o governo, e os governos que estão envolvidos, né? O governo chinês que tem uma nave lá, na Venezuela, enfim, cada desses 12 países, né, que foram selecionados pelos alienígenas, a gente não sabe se foi aleatoriamente, foi proposital,
eles estão interagindo de maneira diferente com as naves. E tá todo mundo colaborando a princípio, trocando informação Sim. do que eles estão tratando. Só que chega um momento que as pessoas começam a se desconfiar uma da outra, os países, né? E cortam a comunicação. Aí começa cada um por si. E é aí que o filme força e mostra como é importante mais do que nunca a união. Na verdade, eles desconfiam das naves também, né? Sim. Eles montam uma equipe mútua ali de colaboração. É uma equipe de vários cientistas, inclusive linguistas, né? Que é a personagem principal, ela é uma linguista. Sim. E aí ela tenta decifrar o que eles estão tentando transmitir pra eles, porque eles meio que têm uma comunicação por símbolos e tal. E aí, que nem o Bruno falou, você vê eles conseguem adentrar a nave, só que eles chegam até um determinado ponto. Até esse determinado ponto, eles param num lugar e, tipo, à frente deles, assim, tem uma tela, e atrás dessa tela tem uma neblina, e aí você consegue ver meio que a figura desses alienígenas, que é totalmente diferente de um ser humano, né? Sim. E lembra muito um pouco, pra gente lembrou muito uma lua Sim. gigante, né? Sim. E não explica porque aquilo tá ali, mas você, na verdade, meio que explica, né? Tem um cientista até que fala assim, eles estão se adaptando à nossa atmosfera. Então por isso que a nave abre a cada 18 horas e ela fecha depois, porque eles estão tentando se adaptar à nossa atmosfera. E aí cada país vai descobrindo algumas informações, né, de acordo com os símbolos, só que a que mais chega perto, né, de entender a mensagem é a doutora Louise, que tá... qual que é o lugar mesmo dos Estados Unidos? Não lembro agora. Eu não lembro agora qual que é o lugar, mas ela é que chega mais perto, só que aí a China e a Rússia começam a querer atacar essas naves, né? Porque já estão de saco cheio e começou a gerar uma crise toda no mundo, né? Sim. Essa crise meio que fica em segundo plano, mas você começa a ver ela sendo noticiada nas TVs, que tem no filme, nos jornais, passa brevemente, assim, então você vê que tá tendo rebeliões, eu acho que em Washington, não é? Não me lembro a cidade. Tá tendo rebeliões, eu lembro que tá tendo muitas... No planeta inteiro, começa uma anarquia gigantesca. O pessoal pintando nos muros falando que os alienígenas invadiram, que aquilo é mentira, a gente falando que é mentira. Sim. Então gera uma crise global muito forte. Sim. E aí a China e a Rússia com medo de que tudo se desestruture, né, falam, não, então vamos eliminar essas naves, né? Sim. Porque aí a gente acaba com um problema. Só que as outras naves, elas têm meio que uma conexão, né? Você precisa de entender a mensagem de todos juntos para poder entender o que realmente eles querem fazer ali. Sim. E é exatamente esse o ponto do filme, você entender o quão importante é a colaboração mútua de todos. Sim. Porque a partir do momento que um desiste, o outro se desmotiva, e o outro se desmotiva, aí o outro se influencia pelo aquele outro pensamento que não é muito correto do outro, né? Que é o da agressão, Sim. ou que muitas vezes é o da ignorância, né? Sim. E às vezes você precisa somente de paciência, né? E aí lembra muito o momento que nós estamos vivendo, né? Sim. Que a gente está enfrentando uma ameaça que é invisível e a gente precisa muito de paciência nesse momento. Porque os cientistas já comprovaram, todos os países, né, a maioria deles estão tomando medidas de prevenção, que é a quarentena ou lockdown. E aqui no Brasil a gente está vivendo meio que essa loucura de não saber o que está acontecendo. Não porque a gente não tem informação, mas porque diversos... tá uma briga, né? Uma briga política, né? Assim, a situação que a gente vive hoje, e remete... Você acaba lembrando, quando assiste o filme, o legal é que o filme tem uma mensagem de união, ele tem uma mensagem que mostra o quão é importante trabalharmos em conjunto, a sociedade, enfim, todo mundo trabalhar em conjunto. Essa é a mensagem que a gente precisa tirar do filme, o porquê é importante se unir, porque juntos somos muito mais fortes. Mas quando a gente começa a ver as coisas que começam a acontecer nas primeiras rebeliões e tudo mais, e trazendo, como o Victor falou, pro dia de hoje, que a gente está vivendo de quarentena e tudo mais, a gente começa a ver que a gente tem um movimento muito, assim, de extremismos, e as pessoas negando a verdade, negando a ciência, e pegando informações truncadas e divulgando fake news na internet. Sim. E o quanto isso é prejudicial para todo mundo. E manipulando a informação a favor deles, né? Exatamente. Tem uma informação que eles descobrem, e aí, assim, essa informação eles nem têm certeza, e eles já começam a utilizar essa informação como se eles tivessem certeza do que foi dito. Mas eles não sabem em que contexto aquilo foi dito. Então eles só retiram aquela informação do contexto e jogam da forma que eles precisam manipular, e aí o que acontece, tá acontecendo hoje, né? Sim, no filme acontece isso, né? Tirado de contexto uma frase, aí a doutora, ela fala, né? Não é exatamente isso, a gente precisa analisar, e a pessoa, não, vamos já atacar, já vamos não sei o quê, e começa toda uma confusão, e é muito o que a gente vive hoje, porque a gente, nesse momento, mais do que nunca, precisava se unir, e não tá se batendo, não tá brigando, e é o que tá acontecendo, né? A gente acaba encontrando muita dificuldade das pessoas trabalharem em conjunto porque as pessoas estão se atacando, não estão tentando encontrar o melhor caminho.
Porque hoje, tudo que é diferente é o extremo, é o outro ponto. Ah, não, você é assim, então não dá para ouvir você. E não é assim, a sociedade ela é plural, ela é composta de pontos de vista diferentes. Então precisamos ouvir todos e principalmente a ciência. E a ciência que faz pesquisa, que está divulgando estudos. A gente tem o OMS, a gente tem o Imperial College, a gente tem um monte de institutos sérios que estão pesquisando e tentando trazer soluções. E não existe mágica, não existe o pode pirlim-pim-pim, não existe nada que vai resolver. Sim, e nem ignorar o problema, né? Exatamente. Não, a gente não precisa mergulhar numa onda de desespero e começar a querer saber tudo a todo momento sobre o assunto, mas é importante estar informado, mas ao mesmo tempo não estar informado e não ter informação e não buscar demais informação, né? Sim. Então você entra num espiral de loucura e não consegue viver a sua vida, o seu dia a dia. Mas é importante que a gente principalmente trabalhe com união. E o filme traz essa mensagem pra gente. Então seria muito importante que quem assiste esse filme reflita sobre isso, a importância da união, a importância da colaboração. O ser humano é um animal sociável, a gente não vive sozinho. A nossa sociedade não é construída sozinha. Por mais que você more sozinho no seu apartamento, na sua casa, você depende de alguém para te fornecer comida. A comida que está lá no mercado foi alguém que colocou, alguém que plantou. Então assim, a gente vive um sistema... É uma cadeia, é uma né? cadeia. E mesmo que não tivéssemos toda essa estrutura que a gente tem hoje, estruturada de sociedade, mesmo que fosse no século XVIII, ainda assim alguém dependia de alguém. O ser humano é um animal que precisa de outras pessoas para sobreviver. E não dá pra gente ignorar isso. Agora ficar nessa guerra que o filme mostra pra gente o quanto é prejudicial da informação distorcida e de não trabalhar em conjunto, quem perde é só a gente. Sim. E o filme ainda, digo mais ainda, né? O filme mostra em alguns pontos, se você parar pra avaliar, que nem sempre as medidas mais rápidas são as melhores ou são as eficazes, né? Exatamente. Porque tem momentos lá que as pessoas querem tomar medidas precipitadas só para resolver logo o problema, que na realidade não vai resolver o problema, né? Só vai talvez criar um novo problema ou Sim. colocar aquele problema debaixo do tapete e ele vai continuar existindo, Sim. né? E às vezes você precisa de tempo para fazer as coisas. E sim, a gente sabe o quão crítico é a situação, né? Às vezes o tempo, às vezes, ele é prejudicial também porque existem vidas, né? Nós estamos falando de vidas. Sim. Mas se a gente pode levar um pouquinho mais de tempo para solucionar o problema, para que mais vidas tenham qualidade, né? Ou permaneçam vivas, Sim. eu acho que vale a pena, né? Aguardar esse tempo. Até porque, que é muito bacana, aí fazendo um link, uma outra coisa que a gente viu, a gente ouve um podcast, né, que é o Nerdcast, e tem uma psicóloga lá que ela fala, né, a gente até indica, né, que é muito bacana, que é saúde mental na quarentena, Sim. que ela fala assim, não é falar vou deixar de sair, não, é vou ficar em casa, é uma ação ficar em casa, né? Sim. Você já está combatendo o vírus, você já Sim. está combatendo a propagação do vírus, né? Sim. E o que é muito legal o filme. Aí o filme diz muito disso, né? Não é que ela não quer tomar alguma ação contra aquelas naves, né? Sim. Mas vamos entender primeiro o que eles estão fazendo aqui. Eles não estão nos atacando, né? Sim. Eles estão aqui pacificamente, eles não estão emitindo nenhuma radiação, nenhuma poluição, eles não estão fazendo absolutamente nada. Sim. E já, tudo bem, já começou um colapso na sociedade, né? Que é o que o Sim. filme mostra. Mas a gente precisa entender melhor o que eles vieram fazer aqui, né? Não é possível que 12 naves parariam aqui parariam na Terra pacificamente a troco de nada, né? Sim. Até porque, novamente voltando a falar do filme, a gente fica nessas indas e voltas de filme, de realidade, as naves estão lá, você não sabe o poder de fogo daquelas naves, eles chegaram na atmosfera da Terra sem nenhum radar humano detectar, então por mais que a gente usasse as nossas maiores armas nucleares, será que seria o suficiente para destruir aquelas naves? No filme ele tem a oportunidade de dialogar e tentar entender o que está acontecendo. Será que não vale mais a pena tentar conhecer o inimigo? Que é o que a gente está vivendo hoje nessa questão do vírus, né? Os cientistas estão desesperados tentando entender e descobrir tudo o que está acontecendo, fazendo pesquisa, testando remédio, testando vacina, testando tudo, fazendo documentos que vão ser importantes para nós enquanto sociedade daqui 10, 15 anos, quando uma nova pandemia acontecer, porque pode acontecer. Então é muito importante a gente se unir em torno da ciência, analisar o que é importante, não negar e tentar descobrir o melhor caminho de solucionar isso. Então, acho que a mensagem que fica é essa, né? A união, trabalhar em conjunto, a sociedade. Não ficar atrás de heróis que não existem. Sim. Os heróis somos nós, É. não é uma pessoa.
e se unir com a sua família, com os seus amigos, com as pessoas próximas, fazer sempre o bem, né, se você puder, da forma que você puder também, e se unir e se aliar, mas não se alienar, né? Sim. Então, estar muito ciente do porquê que você apoia aquela pessoa, do porquê que você apoia determinado tipo de medida, né? E se essa medida ela não é só benéfica para você, mas ela é benéfica para toda uma sociedade, né? Porque nós vivemos em sociedade. Então eu não posso escolher uma medida que só me beneficia, porque senão estou destruindo outras vidas, né? Sim. Enfim, acho que essa é a mensagem. Isso. Beijo. Curtam, comentem o vídeo, compartilhem com as pessoas para que outras pessoas possam vir conversar com a gente e possam conhecer o nosso canal. E é nessa que a gente vai. União, galera, por favor, vamos ficar unidos.